Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre amamentação. O dia da doação, 19 de maio, Dia Nacional, é um chamamento às pessoas que podem aí sim, nesse instante, desenvolver o que se chama, merecidamente, adequadamente, de espírito solidário. E solidariedade com saúde só não é tão bonita e tão importante como a solidariedade com a vida, não, doutora Cristina? Então, a doação de leite humano é um ato altruísta e solidário. Toda mulher é uma doadora. Basta que ela amamente exclusivamente no peito, que tenha exames do pré-natal normais, ela é uma potencial doadora. Ela entra em contato com a rede de bancos de leite. Nós temos 5 bancos de leite aqui na capital e temos no interior do estado também. Esse leite, existe parceria com o Corpo de Bombeiros, esse leite é buscado no domicílio dela e vai ser encaminhado do banco de leite para UTI, para os recém-nascidos prematuros e doentes. O dia 19 serve para divulgação da doação de leite humano e sensibilização dessas mães quanto a isso, que às vezes acabam até desprezando o leite em casa, o excesso de leite e podendo repassar para o hospital. Uma pergunta que talvez não seja exatamente adequada, mas a vaidade não é um pouco inimiga desse tipo de ação? Existe um mito em relação a pós-amamentação. Importante que se diga isso, que é mito. Que é mito, que é mito. Inúmeras mulheres amamentam e têm seus seios tão bonitos, às vezes até prévio a uma gestação, a uma amamentação. Então, a questão da redução de colágeno da pele, de uma eventual pitose da mama, ela vem independente do aleitamento. E várias mães relatam, inclusive, um volume e a mama mais bonita depois da amamentação. Então, existe um mito em relação a isso, amamentar. Além da perda de peso, né? Que a mãe também, amamentar ajuda a mãe a perder mais peso durante a amamentação. E é interessante aqui mostrar de quanto que é importante, qual a capacidade que a mãe tem do aleitamento. Tem uma imagem das judias nos campos de concentração, né, magérrimas, quase não tinham seio e ainda amamentavam. E as crianças se alimentavam nos campos de concentração e estavam muito bem, né, porque a alimentação era pouca nos campos, né, e aquelas crianças conseguiam sobreviver numa situação bem dramática, assim, né? Então, acho que é fundamental quebrar esses mitos todos sobre a amamentação. Além desse do seio, que a Cristina e a nossa colega está falando, essa questão que é polêmica, mas acho que nós temos que quebrar esses mitos hoje aqui, do desmame, né, Cristina? Gostaria que tu discorresse sobre a questão do quando que deve desmamar. Então, o aleitamento é preconizado, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, é de 2 anos ou mais, 2 anos ou mais. Estudos antropológicos, se nós nos remetermos a outras espécies, o desmame ocorre na erupção dos molares, que na espécie humana acontece entre 5 e 6 anos. 5 e 6 anos. Então, assim, existem mães que amamentam além dos 2 anos e culturalmente enfrentam, às vezes, preconceito, né, de um bebê maior amamentando, mas se nós nos remetemos a outras espécies, a amamentação após os 2 anos seria adequada. Inclusive, a nutrição, isso que o Dr. Ricardo disse, mesmo a mãe numa condição, a natureza prioriza o filhote. Uma mãe em estado nutricional debilitado, ela vai ter uma qualidade de leite bom. Então, nutricionalmente, um bebê que depois dos 2 anos recebe leite da mãe, ele está recebendo ainda nutrientes. Ele tem impacto. E isso para quebrar aquela visão comerciogênica que tu falasse,
Ah, ela é muito fraquinha, muito magrinha, então não vai alimentar adequadamente. Vai alimentar sim, porque o leite é sempre perfeito, né? Então a gente tem que ir quebrando esses mitos. Acho que aproveitar esse programa, que acho que ele é muito pedagógico e terapêutico também. Outra questão aí, um resgate histórico que eu acho que nós temos que fazer, que é uma coisa que era muito comum antigamente, que eram as amas de leite, então, que são precursoras, né, Cristina, que tu estava falando, Dos bancos dos de bancos de leite. leite. Gostaria que tu desenvolvesse mais. Até vou fazer um resgate histórico mesmo, que as primeiras amas de leite no Brasil, na história brasileira, e creio que não só no Brasil, nos outros países também, mas a que a gente conhece aqui, eram as escravas. As escravas amamentavam, às vezes, as famílias dos seus senhores também, além dos seus próprios filhos, né? Então, eu gostaria que tu discorresse sobre as amas de leite. Historicamente, então, não era nobre amamentar. Amamentar não era uma coisa nobre. Então, se dava para a escrava amamentar, para as amas de leite. Com a abolição da escravidão, os bancos de leite foram chamados inicialmente de amas de leite do século XX. Então, a mulher que amamentava seu filho, que era saudável, ela passava por um exame físico, ela não podia ter nenhuma alteração. O bebê, a criança era acompanhada periodicamente. Então, ela doava o leite para esse banco de leite e esse leite era comprado. Isso se extinguiu e o banco de leite passou a ter a função de atender os prematuros da UTI. E essa postura altruísta, né? Passou a ter. Mas ele Altruísta surgiu... e solidária, E solidária, né? Isso eu aprendi hoje aqui. Acho que tem que ser terapêutico isso, e didático e pedagógico para nós. Também. Para a gente poder falar. Eu falo mais como psiquiatra da questão afetiva da representação da imago, né? Primeiro da imagem da própria mãe, que é a imagem do próprio bebê, para a criança. E depois a segurança que isso dá a ela. E uma questão que eu gostaria de discorrer também, aquelas crianças já que depois de uma certa idade, lá pelos 5, 6 anos, que elas querem a teta da mãe, mas aí não mais como alimento, mas aquela teta tem um significado de carinho, de afeto. Então muitas vezes elas querem a teta como um bico, Uma dependência. como como é que se chama o bico também? Chupeta. Chupeta, né? Então aquela aí já não é o aspecto alimentar, é o aspecto psicológico. Então, a criança está chateada, vai lá e se aninha no colo da mãe. O que é o colo? A gente sempre tinha uma ideia que colo era mais para baixo. Não, o colo da mulher é essa região aqui, não é? O colo, né, onde está o colar. Onde fica o colar, onde é mais embelezado pelo Isso, colar. colo. Então, eu quero o colo. Lembra dessa expressão? Na verdade, eu quero o colo é se aninhar no colo e mamar na teta. Mas a teta como chupeta. Não é, a criança está não é tanto alimento. Daí já entra o método mãe canguru, né? Eu acho que daí daria para comentar um pouco. Também acho isso, assim, não sei. Saberia falar alguma coisa. O mas- canguru é manter o bebê no colo, o prematuro, aquecido, com a temperatura adequada, batimento cardíaco estabilizado, menos queda de oxigênio, de saturação. Então, é o prematuro que fica, ao invés de ficar numa incubadora, ele fica no colo da mãe. Com a mesma possibilitando- sensação de proteção que tinha antes. Isso, né? vê bem, A olha bem a sensação de proteção. associação. A associação que foi feita. Eu coloquei lá da criança maior. E vocês, as duas, maternalmente, puxaram por prematuro. Mas o significado é o mesmo. Isso que é o importante. Essa criança aqui, maior fisicamente, cronologicamente, ela vai à procura desse colo protetivo, né? Então, o que ela está procurando, né, é isso. E aí que entra essa questão do desmame, né? Que muita gente diz, não, essa criança está ficando manheira, né? Ele tem que cortar a teta dele, já está grande, né? Gostaria que vocês discorressem sobre isso. Eu, particularmente, considero que o desmame, ele não é um problema. A exceção são as mães que amamentam uma criança grande, uma criança depois dos 2, 3 anos. O desmame, ele é muito precoce.
como a gente já comentou aqui, apenas 40% das mães vão estar amamentando no 6º mês. E o retorno ao trabalho é muito impactante. Então, o desmame vai ocorrer naturalmente. Ele é uma decisão da mãe, vai acontecer com a criança e a mãe tem que estar muito convicta ao desmamar uma criança, então, depois dos 2 anos. Mas como nós temos taxas de desmame muito precoce, não costuma ser um problema. Os nossos problemas são mais em estabelecer a amamentação, a prevenção da fissura, a prevenção do engurgitamento, a orientação quanto à pega correta, a produção de leite. Se diz que 100% das mães, em algum momento da amamentação, vão ter dúvidas em relação à quantidade do seu leite e à qualidade do leite. Então, é esse apoio que ela precisa do profissional, que às vezes está mais focado na questão nutricional do que no todo. E é raro o profissional, quem faz auxílio à amamentação, sabe que às vezes se leva no mínimo 1 hora ou 2 horas acompanhando, observando a mamada, corrigindo, auxiliando essa mãe, ouvindo. E é raro o profissional que tem tempo e disponibilidade para fazer isso no seu consultório. Raramente se observa a mamada e se auxilia. Então, estabelecer a amamentação é muito mais difícil para o profissional e de maior auxílio para a mãe do que esse desmame posterior. Não sei se foi clara. Absolutamente clara. E eu lembro agora aqui de uma manifestação inicial do Dr. Ricardo Nogueira, que não é exatamente o tema de hoje, mas é uma consequência também do tema de hoje. A formação da criança é fundamental, a alimentação adequada, a transmissão dos nutrientes no cotidiano até os 3 anos. Até os 3 anos vai além disso também na formação, porque até esses 36 meses que a criança forma também a sua personalidade, o seu caráter e estabelece as primeiras condições para um comportamento durante toda a vida, não é assim? Exatamente. Então isso tem que ser estimulado. Eu estava pensando aqui agora, fazendo um insight, né? Vocês me fizeram um resgate nostálgico da minha época de estudante. E posteriormente eu fui secretário municipal de saúde lá em Pelotas e de todos os meus professores eu homenageei 2, dando o nome de unidades básicas de saúde. Uma delas, que foi a primeira que a gente fez uma homenagem, foi exatamente ao Dr. Isaías Lokshin, né? Porque o Dr. Isaías Lokshin tinha uma visão da preventiva de saúde e era um combatente contra esse comércio, esse mercado comerciogênico aí da indústria alimentícia. E o Dr. Isaías Lokshin nos ensinou isso, né? Da importância da amamentação, do estímulo que nós tínhamos que dar, da questão do leite, que era perfeito, tudo isso que a gente discorreu aqui. E um outro professor que eu homenageei também, dando o nome à unidade básica, foi o Dr. Darcy Abuchain, que era o nosso professor de psiquiatria, que enfatizava essa questão, né, que tu levantou, da criança, da necessidade da amamentação, pela questão psicológica. E o César Victor vem a coroar tudo isso dentro de uma visão epidemiológica, que ele é um dos maiores epidemiologistas do mundo, né? E provar, com esse estudo de corte dele, o quanto que é importante na vida de uma pessoa ter sido ou não amamentada. Então, as pessoas e as crianças que foram amamentadas, aí não pode cansar de ficar repetindo isso, elas terão um melhor desenvolvimento emocional, pessoal, educacional, profissional. Serão pessoas melhores. Então, acho que é isso que nós temos que divulgar e continuar batendo nessa tecla incansavelmente. E assim, se nós falarmos de gestão, de política, se diz que se economizaria em torno de 6 milhões no Brasil com a amamentação. A amamentação é isoladamente, tirando antibióticos, imunizações, a intervenção que mais reduz custos
essa mãe tem menos hemorragia pós-parto, essa mãe vai ter uma criança que no retorno ao trabalho vai ficar menos doente, esse bebê vai internar menos. Então, para a gestão também, para os gestores, é uma situação de economia. Mas Cristina, acho que é importante tu explicar fisiologicamente o ato da amamentação. Por que ela vai ter menos hemorragia? Porque quando a criança mama, a mãe faz a constrição, qual é o termo correto? A contração A uterina. contração Pelo hormônio uterina. da ocitocina, existe um hormônio. Isso, então libera-se o hormônio da ocitocina, hoje vulgarmente conhecido como hormônio do amor. Então, isso que é o importante, que a amamentação é um ato de amor. E isso não é uma coisa teórica, filosófica, é fisiológica. Então, isso que nós temos que provar e mostrar. Olha, quando a mãe coloca o seu bebê no seu seio, isso fisiologicamente ela vai estimular a ocitocina, que vai contrair o útero, isso vai dar um prazer, uma satisfação e vai ser preventivo, né, para ela e para a criança. Então, na verdade, tentar fazer uma síntese aqui, né, a amamentação é um ato de amor à vida, é um ato de amor ao futuro das pessoas, né? Vanessa. Eu acho que a questão da amamentação, tanto nessa parte que ele falou do vínculo, também ajuda muito na parte neurológica e no desenvolvimento cognitivo da criança, né? Que é quando ela também vai desenvolver muito a parte cerebral dela. Então, se essa mãe tiver também bem na questão de desnutrição, por exemplo, se ela estiver desnutrida, esse leite também não vai estar tendo os nutrientes adequados. Isso a gente não comentou, a gente comentou muito a parte do leite ser completo. Mas o que acontece? Tem uma coisa aí. O leite da mãe também tem influência na alimentação dela. Então, tudo que a mãe estiver consumindo vai influenciar também no leite dela. A criança vai estar recebendo tudo ali, né? Então, o que acontece? Se essa mãe tiver alguma deficiência de alguns nutrientes, mas na questão de alimentação, em questão de proteína, gordura, carboidrato, se ela estiver se alimentando bem, isso não vai fazer diferença. O que importa é a questão dos outros nutrientes que... Estás falando exatamente numa harmonização entre o cognitivo e o emocional. Sim. Como resultado efetivo disso, também. não é? Sim, também. É importante essa colocação, para que as pessoas compreendam que tudo caminha em paralelo, no mesmo sentido, nos primeiros tempos de vida, não é, doutor? Agora estou lembrando aqui da Cristina Simon, né? Também não posso deixar de homenagear e ser injusto com os demais meus professores de pediatria, como o Simon Halper também, né? Esses baianos, né, que me ensinaram tudo isso, né? Então o Simon Halper também tinha essa visão que, na verdade, o Dr. Isaías Lockshin, ele criou uma escola. Eu acho que o importante no ensino é a criação de uma escolástica. Inicialmente só temos duas escolásticas, né? A militar e religiosa. Mas eu acho que na área das ciências nós temos que ter essas escolas que nos ensinam ditames. Que dão rumos, né? Que dão rumos, né? Cláusulas pétreas, assim. Então o Dr. Isaías Lockshin era o nosso decano, né? O Simon Halper era um seguidor do Dr. Isaías Lockshin. Né? E então, o Darcy Abuchain, meu amigo, porque casado com a prima Doris. Exatamente, a Doris Murgem, né? E mãe do Cláudio, do Marcelo e do Eduardo. O Cláudio e o Marcelo são psiquiatras aqui em Porto Alegre, né? Eu me considero um Abuchain, né? Eu fui educado na Faculdade de Medicina em Pelotas, entrei para ser psiquiatra desde o primeiro ano, e o meu primeiro consultório foi a convite do Darcy Abuchain no consultório dele, que só me honra, né? Então, a coisa que mais me orgulha na minha vida é ser psiquiatra, né? Eu não vou ser enterrado, vou ser cremado, mas se eu tivesse uma lápide, ia lá escrito só uma palavra: Ricardo Nogueira, psiquiatra. Nada mais, né? Então, eu acho que a gente tem que unir a ciência, as várias expertises, né? Então, nós tínhamos uma relação muito que era transitável em todas as especialidades, né? A psiquiatria, a pediatria. Na verdade,
os pediatras, eles são psiquiatras de mães, né? E os psiquiatras são pediatras de adultos, né? Então, na verdade, é isso, né? O pediatra é um psiquiatra de mães, né? Nós estamos chegando ao final da democracia de hoje. Foi rápido, não? Foi. Não teria muito mais a dizer, mas esperamos contar com a sua presença em outra oportunidade. Obrigada. E eu queria deixar um recado, então, que os profissionais, as mães, saibam que existe essa rede de apoio. Procurem os bancos de leite. Este recado está dado e a senhora tem 2 minutos ainda para a mensagem de encerramento por hora. Ok. Então, que as mães que nos ouvem, que têm excesso de leite, que querem ser doadoras, entrem em contato com o banco de leite. No Hospital Fêmea, o nosso telefone é 3314-5353. Existe o hospital na Santa Casa, Banco de Leite, na PUC, Hospital Presidente Vargas e no Hospital de Clínicas. E que as mães que, além da doação, precisarem de auxílio para estabelecer a amamentação, o profissional também que precisar de um auxílio na avaliação dessa amamentação, nos envie os pacientes, nos encaminhe. O hospital é 100% SUS, então nós atendemos tanto pessoas que vierem encaminhadas da rede privada quanto do SUS, e procurem essa rede de apoio, então. 3314-5353. É necessário que repita, que as pessoas nem sempre têm condições. Está com uma memória anterógrada íntegra. Imediata, né? Meus cumprimentos. É o que dá, né? A neurociência. A neurociência provou que só não aprende quem não quer até o último suspiro, né? Deve ter sido amamentado. Muito bem amamentado. Ele está com uma memória de fixação e evocação perfeita, né? Só quase até os 3 anos. Parabéns. Um pouco menos dos 3 anos. A dona Nezinha, minha mãe, sempre tinha os irmãos no paralelo com os muitos filhos que teve. Felizmente todos saudáveis aí, de vida longa. Muito obrigado, doutora Cristina Simon, pediatra responsável pelo Banco de Leite do Hospital Fêmea. Nós temos ainda um pouquinho de tempo do seu espaço e lhe pediria para repetir. Além do Fêmea, se tem a lembrança exata de quais são os outros bancos em Porto Alegre que podem ser procurados. Santa Casa, o Hospital Presidente Vargas, o Hospital de Clínicas e a PUC. Todos, com exceção um pouco da PUC, todos próximos ali, né? Sim. No centro da cidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Democracia. Andressa Tura, 2 minutos. Eu acho importante a gente deixar bem claro para a mãe valorizar o leite que ela tem, ela acreditar que esse leite materno ele é completo. E também eu queria dizer que o meu consultório fica no bairro Navegantes. Eu atendo na área da nutrição comportamental, na área funcional também e na parte da alimentação consciente, tanto a nutrição vegetariana. E quem quiser, o meu contato é 99-771-8880 ou pelo meu e-mail, que é nutriandressagt@hotmail.com. Andressa, essa atenção múltipla, ela é relativamente nova. Você realiza um trabalho reconhecido na área e tem a oportunidade de manter hoje esse contato com os telespectadores da TV Assembleia. Trazer o seu conhecimento, a sua experiência, a sua forma de recomendação dos cuidados. Eu gostaria que você identificasse um tipo de reação comum ao trabalho que é desenvolvido com as mães logo nos primeiros tempos. Não vamos falar aqui em depressão pós-parto, que já falamos. Mas você tem alguma resistência depois de uma consulta, de inaceitação das suas recomendações? Como assim? Você recebe uma cliente. Sim. Uma paciente. E passa as suas informações e ouve dela alguma negativa? Não, isso eu não vou fazer porque não acredito nisso. Boa pergunta essa. Sim, já me ocorreu uma vez de uma paciente falar de um produto específico que ela amamentava essa criança e ela estava cheia de doenças, estava com um problema gastrointestinal, essa criança estava vomitando, estava com diarreia. Eu falei, o que está acontecendo é que esse produto que tu está utilizando não é adequado para a criança. E o que acontece? Tanto na área da nutrição, quanto acredito que na área da pediatria, a gente tem que estar lutando diariamente com o marketing. Então, nem sempre o marketing é
A indústria com os produtos que têm sido muito desenvolvidos, o marketing às vezes acaba prejudicando a parte da nutrição e a parte da pediatria, da gente acreditar que aquele alimento também tem a sua função na questão de alimentar essa criança, né? Então é importante não só a gente ficar ligado no produto industrial. Muito bom isso, porque chama a credibilidade profissional, que é absolutamente indispensável. Muito obrigado pela participação no Democracia. Dr. Ricardo Nogueira. Pois é, como preceptor do Programa de Residência Médica e Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, nós temos hoje 12 residentes, 12 médicos residentes. Então, a gente trabalha muito com a obstetrícia, principalmente, né, com as pacientes gestantes, né? Então, da gente enfatizar aos nossos médicos residentes a importância da amamentação, o estímulo à amamentação, a orientação aonde que tem esses bancos de leite, mostrar tudo isso. Nós conversamos hoje aqui, né, por que o leite é perfeito, todos esses detalhes. E além de estimular a amamentação, estimular que essa amamentação seja a mais prolongada possível, né, e baseados em evidências clínicas, né? Mostrar todos esses estudos que foram citados aqui, por exemplo, do César Victora, né? Então acho que isso tem que ser divulgado, né? E que são coisas muito positivas, né? Um trabalho desse de corte, que está já há quase 40 anos, né? E o que prova que a amamentação melhora a vida das pessoas. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira. Melhorou também a vida das pessoas, a sua participação, assim como as demais convidados do Democracia de hoje na TV Assembleia, quando falamos em amamentação.